A paz do Senhor. Nós estamos lendo a última parte do livro de Ezequiel, que começa ali no capítulo 33. E essa última parte do livro de Ezequiel é uma parte mais escatológica, considerada também uma parte mais difícil do livro. Vamos abrindo então nossas Bíblias em Ezequiel 39. Esses dois capítulos que eu coloquei aqui no título ainda fazem parte da leitura do que estava previsto para ontem. Mas ontem eu fiz ali uma introdução um pouco maior, apenas para nos ajudar a situar um pouquinho. Então, dentro dessa, que eu falei, essa terceira parte do livro de Ezequiel, que vai do 33 até o 48, que é uma parte mais escatológica, a gente pode fazer aí subdivisões, que fica aí mais fácil para entender. E especificamente o 38 e o 39, eles são um continuando no outro, né? O 39 é continuidade do 38. O 38, Deus profetizando e falando contra Gog e Magog. E Deus fala, Gog vai se levantar contra Israel, né? E Deus vai falando tudo isso no 39, tudo aquilo que nós já falamos ontem. Enquanto que no 36 e o 37, Deus faz promessas de restauração física e geográfica da nação de Israel. E Deus fala, Reino do Sul e Reino do Norte serão uma nação só. Eu vou reconstruir as cidades, eu vou reconstruir a nação. Então Deus falando ali de restauração física e geográfica. Quem não assistiu ontem, assista, que aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí no 38, nós vimos que Deus vai restaurar a supremacia, a soberania de Deus diante dos povos. Veja que não é a soberania de Deus que será restaurada, mas é diante dos povos. Então os povos reconhecerão a supremacia, a soberania de Deus. E ali no 38 nós vemos que Deus vai usar os elementos da natureza, inclusive, contra a guerra que vai ter ali entre Gog e Magog. E aí o 39 é o que? Então é a continuidade. Deus fala assim, Israel vai voltar do cativeiro. E aí vai ter essa guerra, vai ter essa batalha. Então, enquanto que no 38 é como que Deus falando o que vai acontecer, e no 39 é o acontecendo. Agora, não aconteceu ainda. É evento escatológico, tá bom? Embora sempre tenha alguém que diz que sim, que já aconteceu, mas são eventos escatológicos. Então vamos para o 39, que o 39, então, embora esteja sendo falado como profecia, ainda, né, nesse sentido de continuidade do 38, então são os detalhes do que vai acontecer aqui. Versículo 1, então, do 39. Então, o 39, ele é profetizado por Ezequiel no mesmo ano, em continuidade ali do 38, do 37, tá bom? Só para a gente ter uma ideia aí de tempo. Versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, versículo 1, tá? Essa batalha de Gog e Magog tá lá em Apocalipse de uma forma mais detalhada. Veja, essa parte de escatologia, ela não está num livro só na Bíblia. São vários livros. E não estão em ordem cronológica nos livros onde é falado sobre isso, que são quase todos os livros da Bíblia, traz pontos de escatologia, alguns mais e outros menos. Mas veja, por que é que não traz? Então, porque cada livro, cada escritor, não autor, porque o autor é Deus, mas cada escritor tem um objetivo específico ali, dado por inspiração do Espírito Santo, em escrever o livro. Então, precisa dar entender esses objetivos, tá? Então, Gog e Magog é lá Apocalipse 16. Eu estava falando, né? Apocalipse é o livro que é o livro todo.
escatologia. Lá que nós vamos amarrar, então, todos esses detalhes que estão sendo aqui. Veja só, aqui em Ezequiel, ele não dá detalhes que nós vamos ver em Daniel, nós vamos ver em Zacarias, Sofonias e outros livros. Ezequiel está no cativeiro. Então, o povo que está no cativeiro, o povo judeu que está no cativeiro, eles precisam ouvir uma palavra não só de juízo e de correção da parte de Deus, mas eles precisam ouvir uma palavra também de esperança. Então, na cabeça deles, eles falam assim, eu estou aqui no cativeiro. E Deus, no 39, né? E Ezequiel fala ainda que vai ter mais guerra, mais batalha. Mas, poxa, a gente já está aqui, Jerusalém já está destruída. Então, no 39, Ezequiel profetiza e fala, não, Israel vai voltar do cativeiro. E aí lá depois, na restauração, vai acontecer essa batalha. Tá? E nós vamos ver então mais sobre isso lá em Apocalipse 16, que é dezembro. Nós vamos fechar o ano vendo Apocalipse. Versículo 2: E te farei voltear, mas te deixarei uma sexta parte de ti, e te farei subir das partes do norte, e te trarei sobre os montes de Israel. Então veja só, se te deixarei uma sexta parte, significa que as outras 5 partes foram mortas, foram destruídas, e isso a gente viu aqui no 38. E quando é que acontece essa batalha, então? É na restauração de Israel. E nós sabemos que até hoje não aconteceu de forma plena. Então isso, gente, é lá depois, muito depois desse tempo que nós estamos agora, que pode ser muito depois de muitos anos, de décadas, ou pode ser daqui 7 anos. Por quê? Porque nós não sabemos o dia do arrebatamento. Se o arrebatamento acontecer agora, acontecer hoje, passou a grande tribulação, vem a batalha, essa batalha, tá? Então nós não sabemos quando vai acontecer. E oxalá que seja daqui 7 anos, porque daí eu sei que é Jesus que vem hoje, porque eu estou esperando ele. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas setas da tua mão direita. Veja, né? O Gog, vamos chamar ele aqui do jeito que a Bíblia está falando, a gente não sabe quem é, embora muitos já apontarem como sendo Rússia, outros já tiveram muitos apontamentos, né, na história, muitos estudiosos apontando alguém. Ele vai achar que está lutando contra Israel, mas na verdade ele não estará lutando contra Israel. Lá em Apocalipse 16 nós sabemos que Cristo estará à frente dessa batalha, e Cristo sempre vence. Cristo é o vencedor sempre, desde sempre e para sempre. Vamos avançar aqui, porque senão eu fico de novo só no 39, igual foi ontem no 38, né? Vamos ver aqui o 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Ontem eu expliquei que esse Gog, é um líder e vai liderar um exército que é a junção de vários povos. E todas as tuas tropas e os povos que estão contigo e as aves de rapina de toda espécie e os animais do campo te darei por alimento. Versículo 5, sobre o campo aberto cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Que maravilhoso quando a gente lê, eu falei, então vai acontecer. Deus mesmo atestando a fidelidade das palavras dele. Novamente aqui então, Deus mostrando a sua soberania no versículo 6, mandando fogo, Deus no controle de todas as coisas. Versículo 8. Eis que esse dia vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. E esse dia, né, esse tempo é a grande tribulação. Nós vamos ler mais sobre isso, está linkado com Zacarias 14. Sabe o que eu faço quando eu vou falando assim? Tem Bíblias que tem os versículos embaixo, né? Aquele numerinho ou uma letrinha com os versículos, as referências embaixo. Olha se a sua Bíblia tem. Se não tem, eu tenho Bíblia aqui que tem e tenho Bíblia que não tem. As que não tem eu estou lendo e eu lembro ou vou fazendo essas associações, eu marco do ladinho, na lateralzinha, embaixo,
ou nessa Bíblia Note que eu estou usando aqui, eu marco na lateral, mas eu vou marcando, porque como eu disse, tudo que é de escatologia não está em um lugar só de forma linear. Nós vamos ali pegando as informações dos livros e fazendo essa costura para poder entender, tá? E por que é assim? Por que Deus não escreveu diferente? Porque cada livro tem um objetivo de público-alvo. Então, para o povo aqui do cativeiro, Ezequiel vai falar muito pouco ou vai falar quase nada sobre a grande tribulação, por exemplo. Por quê? Porque o povo do cativeiro, se ouvisse com detalhes sobre a grande tribulação, como iria ficar a esperança deles? Então, como eu estava falando, se Ezequiel desse detalhes da grande tribulação, como João dá, o povo no cativeiro ia ficar como? Esperança deles. Lembra em Romanos 15:4, a gente lê o seguinte, que tudo que está escrito é para o nosso ensino e para a nossa esperança. Esperança do quê? Da eternidade com Deus. Esperança de que todo mal, toda perversidade, todas as lutas irão passar. Então o povo no cativeiro, veja, eles foram levados no cativeiro para correção. Deus fala, estou levando para vocês abandonarem de vez a idolatria, o pecado, né, para quebrar o coração duro e colocar um coração de carne. Então eles já estão lá, eles já estão sofrendo. Se Ezequiel, se Deus mostrasse para Ezequiel mais coisas que viriam, como ficaria a esperança desse povo? Então eles continuam recebendo a palavra de Deus no sentido de juízo, de correção, mas na medida que eles precisam, que Deus conhece a medida de cada um, e ao mesmo tempo Deus vai, a partir de agora, reforçando, falando muito essas promessas de restauração, que são eventos escatológicos, que o povo aqui não sabia exatamente quando ia acontecer, mas isso fica para renovar a esperança deles, e eles saberem que o cativeiro terá um fim, que eles vão voltar para Jerusalém. Então esse é o propósito aqui de Ezequiel. Versículo 9, né? O versículo 8, o versículo 9 é a continuidade. E os que habitam na cidade de Israel sairão, acenderão fogo e queimarão suas armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e flechas, com os bastões de mão, com lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e despojarão aos que os despojaram, e roubarão aos que os roubaram, diz o Senhor. Versículo 11. E acontecerá naquele dia que eu darei a Gog um lugar de sepultura, ali em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e entupirá o nariz dos que passarem por ali, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e o chamarão o vale da multidão de Gog. Nós vamos ver, né? Já citei Zacarias 14, Apocalipse 16, se não me falha a memória. Nós vamos ver que não é pouca gente. Então pense, né, que vai exército de soldados, exército formado por muitos povos. Gente, não é pouco morto, não. É muito, tá? Aqui no versículo 11. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses. Bom, vamos aqui falar um pouquinho do 11. Eu destaquei alguns versículos aqui no 39 para a gente estar falando, e um deles é esse 11. Quando fala que entupirá o nariz dos que passarem por ali, por que você prende o seu nariz? O que faz entupir? Cheiro ruim. Agora você imagina, acontecerá naquele dia, versículo 11, que eu darei agora um lugar de sepultura, o vale dos que passam ao oriente do mar, e entupirá o nariz dos que passarem por ali. E ali sepultarão agora toda a sua multidão, e o chamarão vale da multidão de Gog. Milhões de soldados, milhões de pessoas vão ser mortas nessa batalha. Então o versículo 11, ele fala de muita morte, tanta morte que quem passar perto vai entupir o nariz pelo cheiro ruim. Chamarão o vale da multidão de Gog. E imagina então um exército, milhões de pessoas mortas ali no vale de Gog, né? A multidão de Gog. Nós vimos nessa pandemia toda
o tanto de gente que morreu em vários lugares. Nós vimos em São Paulo caminhões frigoríficos, nós vimos no Amazonas, nós vimos em Nova York, não é tão falado quanto aqui, mas vimos em Nova York, na Índia, em muitos lugares os caminhões frigoríficos. Por quê? Porque não se conseguia sepultar os mortos tão rápido quanto era necessário. Veja se aqui, em todos os lugares onde foi necessário caminhões frigoríficos, os cemitérios em São Paulo passaram por uma situação que não parava, né? Só pode enterrar até às 5 da tarde aqui no Brasil. E nós vimos os cemitérios no Amazonas, em São Paulo, com decretos especiais para enterrar de madrugada, para enterrar de noite, para melhorar o tempo de enterro. Agora você imagina milhões de pessoas mortas? Aí você lê o versículo 12 e você vê que a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, enterrando gente, muito tempo. O versículo 13: sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado. Serão separados homens que sem cessar, olha só, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os ausentes tenham ficado nela. Ou seja, ali na batalha, nas armas, o que fica caído ali dos mortos, vão enterrando, mas precisa passar como com um pente fino e olhar para ver se não ficou ninguém ali. Para ver se não ficou, né, algum tenha ficado nela, para limpar. E atravessarão os que passam pela terra, e vendo alguém o osso de um homem, ou seja, depois de 7 meses, não tem mais corpo, né? O osso de um homem porá junto a ele um sinal, até que os coveiros o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná, e assim purificarão a terra. Esse Ramoná significa, então, ali uma multidão de sepulturas. Versículo 17, Deus fala então: dize às aves de todas as espécies e a todos os animais do campo: juntai-vos e vinde de todas as partes para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Isso, nós vamos voltar a isso lá em Apocalipse 19. A carne dos poderosos comereis, e o sangue dos príncipes da terra bebereis, de carneiros, de cordeiros, de bodes, de bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos, de carros, de cavaleiros e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Versículo 21, e eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles estiver posto. E daquele dia em diante saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus. E saberão os gentios que os da casa de Israel foram levados cativos por causa da sua iniquidade. Olha Ezequiel dando essa palavra para os cativos que estavam aqui com ele, ouvindo a profecia. Porquanto se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e caíram à espada. Conforme, versículo 24, a sua imundície, conforme as suas rebeliões, assim fiz com eles, e escondi deles a minha face. Vou ler o 25 e depois eu volto aqui falando, tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora farei voltar do cativeiro a Jacó, e terei misericórdia de toda a casa de Israel, e zelarei pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os fizer voltar de entre os povos, e os haver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os tornei a ajuntar para voltar à sua terra, sem ter deixado lá nenhum deles, nem esconderei mais a minha face deles, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel. Deus fala que é uma promessa, e aqui Deus fala o propósito de tudo isso. Então Deus fala
E os cativos que estão ali com Ezequiel escutam Deus falando: eu mandei o meu povo para o cativeiro para tratar com eles. Eles foram ali debaixo, né, da minha permissão, foram levados cativos por causa de pecado, por causa da sua iniquidade, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi a minha face deles. Ou seja, foi um período de disciplina, de juízo. E a gente lembra de Oséias, quando vem a sua esposa, volta ali, ele deixa ela lá por um tempo sozinha para se purificar. É exatamente o que acontece com o povo aqui no cativeiro. O versículo 24, olha na sua Bíblia: conforme a sua imundície. Então, sempre quando a gente lê essa palavra imundícia, é Deus comparando a palavra no original, aponta, né? Significa ali como aqueles paninhos usados muito antigamente, eu espero, durante o período menstrual da mulher. Tá? É a isso que se compara o pecado de Israel. E aí Deus fala no 25, olha que promessa para o povo que está no cativeiro. Pensa eles ali, receberam notícia da destruição de Jerusalém, receberam notícia da destruição do templo de Salomão, recebem notícia que os seus familiares que haviam ficado em Jerusalém foram mortos. E aí eles escutam Deus falando: farei voltar do cativeiro e terei misericórdia de toda a casa de Israel. E Deus fala: não vou deixar nenhum para trás, sem ter deixado lá nenhum deles. Versículo 28. E isso deve renovar a esperança, deve ter renovado a esperança do povo que estava no cativeiro. Agora, isso começou a acontecer com o retorno do povo, e aí sim, lá em Esdras e Neemias nós vamos ver isso, esse retorno do povo do cativeiro, mas não é um retorno 100%, como está escrito aqui. Esse 100% só vai acontecer depois dos 7 anos, depois de um tanto de coisa que nós vamos ver aí, vamos ler a partir de agora, dentro dessas partes escatológicas de Ezequiel e nos outros livros que ainda virão. Tá? Então esse retorno, essa restauração de Israel ainda não aconteceu de forma plena, mas está acontecendo. Tá? Está acontecendo. Desde quando o povo voltou da Babilônia, começou a acontecer. Então, é uma realização da profecia que está em andamento já há 2.600 anos. Então, sabemos que no final da grande tribulação vai ter ainda muitos gentios, muita gente que não quis saber de Deus. Está aqui no versículo 21. Vamos lá para o 40, então. Olha só. Do capítulo 39 para o 40, passa então ali muitos anos, tá bom? Quando Ezequiel não coloca no início do livro, no início do capítulo, quando ele profetizou, então a gente deve procurar lá, né, no anterior. Então vamos ver aqui no capítulo, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente vai voltando até achar, vamos lá para o capítulo, já estamos no 33, no 32, então olha só, do 32 ao 39, aconteceu no mesmo período, foram profecias que Deus deu para Ezequiel no mesmo ano, entendemos assim, porque Ezequiel é muito cuidadoso na cronologia, ele vai identificando ali no passar dos capítulos que ano que é. Então lá no 32 está assim: aconteceu que no 12º ano, no 12º mês, né, veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então foi ali cerca de um ano, um pouquinho menos, um pouquinho mais aí depois da destruição do templo de Jerusalém. Daí do 32 até o 39 acontece no mesmo período. Depois passam-se muitos anos para vir a profecia do 40. Vamos aqui para o 40. Olha o início. No 25º ano do nosso cativeiro. Gente, 25 anos já no cativeiro. Cativeiro de Ezequiel.
E aí eu já citei, eu até recebi mensagens sobre isso e respondi em áudio, mas eu vou explicar aqui, porque pode ser, quando a gente para ouvir, pode dar, para ouvir de uma vez só. No dia a dia, quem está acompanhando todo dia acaba não percebendo. Mas teve algumas lives que eu falei, Ezequiel foi na primeira turma de cativos, lá em 605, 606. Daniel também foi nessa turma. Em outra live eu falei, Ezequiel foi na segunda turma, mais provavelmente. Tem essa dúvida dos estudiosos, se ele foi na primeira turma ou se foi na segunda. E eu já citei as duas. Eu tendo a crer que ele foi na primeira turma, que foi ali 605, 606. Mas tem muitos estudiosos que falam da segunda turma. Assim, na prática, não vai fazer diferença pra gente se Ezequiel foi na primeira ou se foi na segunda. Não é claro isso. Então, vai depender muito da linha ali que cada estudioso pega. Mas vamos aqui, então, para o capítulo 40. No 25º ano do nosso cativeiro. Então, 25 anos do cativeiro. Pensa isso, gente. 25 anos fora do seu país, ouvindo uma língua que não é a sua. Você desaprende de falar. Se aqui no Brasil, eu sou do Sul, eu sou de Santa Catarina, eu falo o sotaque mais forte quando eu vou para a casa dos meus pais e volto. Aí eu venho falando leite quente. Mas o meu R ainda ficou. Mas, de uma forma geral, eu perdi o sotaque, pelo menos 90% do sotaque de lá. E falando a mesma língua. Imagina você sair de um país, do seu país, parar de falar a língua portuguesa e passar 25 anos em outro lugar que fala uma língua totalmente diferente. E isso para falar uma coisa simples, que é a língua. Imagina a cultura, um tanto de coisas. Família que não vê mais, sabe que não vai ver mais, né? Então, no 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois que a cidade foi ferida. Então, 14º ano, então 14 anos depois de Jerusalém ter sido destruída. E aí, com base nesse versículo, eu entendo que Ezequiel foi na primeira turma de deportados e não na segunda. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs. Então, olha só, em visão, Ezequiel foi levado lá para Jerusalém e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado do sul. Então, aqui, no capítulo 40, já é uma subdivisão do livro de Ezequiel. Eu falei que do 33 ao 48 é uma parte que são profecias de restauração, de promessas para, especialmente para os exilados, já que Ezequiel estava no meio dos cativos ali, e que apontam então para eventos escatológicos. Em sua maioria não aconteceram ainda, tá? Não na totalidade, mas quase em toda a totalidade. E os capítulos, então, quando a gente chega aqui no 40, é especificamente depois da grande tribulação, tá? Veja que Ezequiel faz só uma referência muito superficial da grande tribulação e ele já vai para o depois, que é o tempo da restauração de Israel, porque é isso que o povo no cativeiro precisava ouvir. De certa forma, vale muito para nós também, já que nós não estaremos aqui na grande tribulação, né? Já que nós não estaremos aqui. Então, vale isso aqui saber, essa restauração toda é o depois. E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que. Então, veja, gente, visão. Ezequiel viu coisas que ele não conhecia, que ele não sabia, que ele nunca tinha visto. Então, ele vai usar muito isso, como que é uma comparação para tentar expressar o que ele estava vendo em visão. Tem coisas que nós temos uma ideia, porque daqui até agora já se passaram aí quase 2.600 anos. Então, com o avanço das coisas, a gente consegue ter uma ideia melhor, mas Ezequiel, no seu vocabulário, tenta então expressar o que ele estava vendo. Ezequiel é um dos livros mais difíceis de entender da Bíblia
E esta parte do 40 ao 48 é um dos capítulos mais difíceis, uma das partes mais difíceis de toda a Bíblia, inclusive mais até do que o próprio Apocalipse. Nós passando por Ezequiel, e aí eu vou reforçar isso, não se preocupem de entender todos os detalhes ou não. Só que mesmo que a gente não entenda muito, quando a gente chegar em Daniel, quando a gente chegar principalmente em Apocalipse, vai estar mais fácil, porque a gente passou por Ezequiel e conseguiu entender um pouquinho, tá? Então vamos com bastante calma aqui para avançarmos, e vamos avançar mais depois lá em Daniel, que vem semana que vem, e Apocalipse. Então o que eu quero, deixar claro é isso, é como. Tudo que Ezequiel vai falar aqui no 40 é como. É uma comparação. Ele falando no vocabulário dele, tentando nos passar o que ele está vendo. Nós precisamos ir pegando as informações, por isso que eu falei, vamos pegando, criando balõezinhos, e depois mais para frente nós vamos juntar. E eu vou falar, lembra lá em Ezequiel a gente falou tal coisa? Puxa aí agora que chegou a hora de costurar isso. E nós vamos fazendo. Por isso é estudar a Bíblia. E não está de forma cronológica do jeito que a gente gostaria que estivesse. Na live de ontem eu falei que tem muitas linhas, muitos estudiosos, e tem uma linha que fala que tudo isso aqui é simbólico, é alegórico, chama método alegórico de interpretação. Então ele fala que aqui, que é o templo, e aí é chamado templo de Ezequiel. Então eles falam que isso aqui é, na verdade, a Igreja de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então todas essas medidas, todas essas coisas aqui de Ezequiel 40 se referem à Igreja de Cristo, à construção do edifício que é a Igreja de Cristo, que Paulo se refere no Novo Testamento. Na linha que eu sigo, eu não acredito nisso, que é simbólico. Então, na linha que eu sigo, e que muitos aqui já disseram que seguem, que nós vimos ontem comentando, o capítulo 40, ele é literal. Vai acontecer. E aí eu já vou explicar aqui quando. Então vamos lá. Versículo 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem, com letra maiúscula, cujo aspecto era como o do bronze, com um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, ele estava em pé na porta. Bom, quem está anotando, anota ali na lateral que nós vamos ver então as referências mais sobre isso lá em Daniel 10, Apocalipse 1. E esse homem, veja aí na sua Bíblia, do versículo 3, com letra maiúscula, é Cristo. A vara de medir de Cristo é sempre a questão ali de justiça. Mas nós vamos ver aqui mais esse capítulo 40. Olha só, o capítulo 40, ele fala da construção de um templo em Jerusalém. Não vou ler versículos aqui nesse momento, tá? Vamos só clarear a mente aqui. Salomão construiu o primeiro templo. Davi deixou tudo pronto para Salomão, deixou um galpão, galpões cheios de coisas lá guardadas para Salomão. Nós vimos isso, as lives estão salvas para ver sobre a construção do templo. Falei de valores atualizados, tudo. Mas vamos lá. Salomão então construiu o primeiro templo, lá em 900 e pouco antes de Cristo. Aqui, 400 anos depois, o templo é destruído. O templo vai ser reconstruído no tempo de Esdras, Neemias. Essa reconstrução do templo, então, nós entendemos que é o segundo templo. Nós vamos ler isso em Esdras e Neemias. Depois, vão se passar aí alguns séculos, vem Herodes e vai reconstruir. Mas aí Herodes, muita gente chama de terceiro templo, mas não é um terceiro templo. Ele vai pegar esse templo da reconstrução da volta do cativeiro, Esdras e Neemias, e ele vai melhorar, ele vai aumentar e vai tornar esse templo luxuoso. Porque quando o templo vai ser reinaugurado com Esdras e Neemias, o povo que estava no cativeiro, que conheceu o templo de Salomão, vai chorar de tristeza ao ver, porque eles lembram do templo de Salomão, luxuoso, com muito ouro, com muitas pedras preciosas, e vão ver o que vai ser reconstruído, o que vai ser um templo mais simples, porque eles estão sem recursos. Então Herodes vem, e aí vamos identificar qual é Herodes, tudo lá no Novo Testamento, e vai embelezar esse templo, esse segundo templo. O templo que Jesus conhece e anda
É o templo embelezado, vamos chamar de embelezado, tá? Esse templo, esse segundo templo, vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. E até hoje ele não foi reconstruído. Ele está lá em Jerusalém, ruínas. Então, no tempo da grande tribulação, terá o terceiro templo, que será reconstruído lá onde foi o segundo. Este templo aqui do capítulo 40 não é o templo da grande tribulação. Veja, na grande tribulação, depois da grande tribulação vai ter a batalha do Armagedon, essa que nós acabamos de ver parte aqui, Gog e Magog, no 38 e 39. Então, no 40, nós entendemos que é um quarto templo. Mas eu vou falar esse quarto templo, eu não gosto de dar esse título de quarto templo, tá? Porque é um outro, né? Eu não gosto de dar o quarto, e daí lá em Daniel eu vou falar mais sobre isso. Aqui no capítulo 40 é a construção de um templo numa nova configuração. Tem gente que fala que é o mesmo tempo de Salomão, mas não tem como, porque as medidas são totalmente diferentes. Aqui no 40, quem não leu, leia depois, tem as medidas aqui. Esse homem, que é Cristo, dá as medidas para Ezequiel. Conta como é que é. E os detalhes, as medidas são diferentes das medidas do templo de Salomão. São medidas diferentes, são materiais diferentes, é tudo diferente. Só que... Vocês lembram quanto tempo que Salomão demorou para construir o templo? 13 anos. 13 anos. Este templo de Ezequiel 40, ele vai ser reconstruído em 30 dias. Como é que é possível construir um templo desta magnitude em 30 dias? Como constrói um templo em 30 dias? Tá bom? E quando é que vai ser reconstruído esse templo, então? Quando é que vai acontecer Ezequiel 40? Ele é um ponto que nós vamos retomar, então, lá em Daniel, capítulo 9, e depois em Apocalipse 11, tá bom? Em Apocalipse 11 e em Daniel 9, o templo já aparece construído. É esse aqui de Ezequiel 40. Então, lá em Apocalipse 11 ou em Daniel 9, não vai contar da reconstrução do templo e nem exatamente os detalhes dele, porque está aqui no 40. O povo no cativeiro estava triste, amargurado, porque o templo tinha sido destruído. Então, eles precisavam ouvir Deus falar que o templo seria reconstruído. Então, aqui é a esperança, é a promessa para o povo. Não tem a arca, não tem o altar de incenso. Por quê? E também no capítulo 40, vocês veem depois, vai falar do sacerdote Zadok, que não é um sumo sacerdote. Por que não vai ter sumo sacerdote no capítulo 40, nesse novo templo? Porque não vai precisar de um sacerdote para ser o sumo sacerdote. Porque o próprio Cristo estará ali. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nesse templo, né? Nós vamos voltar lá, em Daniel 9, Apocalipse 11, por baixo desse templo nascerá um rio. E esse rio vai passar e vai desaguar lá no Mar Morto. E vai curar as águas do Mar Morto. Tá? É desse tempo aqui. Nós vamos ver mais sobre lá em Daniel 9. Não fique ansiosa de querer entender tudo, porque nós não chegamos ainda nos complementos, tá bom? Veja, por que está aqui esse capítulo? Porque Ezequiel precisa dar esse renovo, essa esperança para o povo que está no cativeiro e que tem notícias de que o templo foi destruído. E nós vamos ler mais sobre esse templo aqui da agora em diante, mas eu estou falando só para entender que ele vai ser construído de uma forma sobrenatural, em 30 dias. O que se constrói em 30 dias? Então este aqui vai ser o templo que estará presente no milênio.
Lá, Daniel 9, Apocalipse 11, vai aparecer este templo aqui já construído, tá? Nesses 30 dias. Nesses 30 dias, ok? Nós vamos voltar ao grande templo aqui nos próximos capítulos de Ezequiel, né? Vamos falar bastante sobre ele no 47 ou 41, a medição do templo. Vai falar bastante aqui desse templo. E aí eu vou dar as medidas aí. Gente, vamos encerrando então. Amanhã nós retomamos com Ezequiel 41. E aí, como é sobre o templo, a continuidade, eu retomo alguns pontos aqui do 40 só para falar das medidas, uma questão mais de curiosidade. Combinado? E a gente volta a esse assunto, tá bom? Eu espero que tenha sido bênção para vocês. Não se preocupem em entender tudo. Não se preocupem com isso. A revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Quanto mais a gente lê, mais a gente progride, tá bom? É progressiva. Então nós precisamos ir, né, entender isso. Não se preocupe. Não saiam hoje aí pesquisando um monte de coisa, não. Vai com calma, aos pouquinhos vai esclarecendo. Fiquem com Deus, que Deus recompense vocês.